Bom dia, meus queridos irmãos. Creio que quando você estiver assistindo a esse vídeo, já será domingo, manhã, talvez tarde ou noite, conforme o acesso que você tiver. Meu desejo é que você esteja bem com a sua família, todos os seus, mesmo fora desse seu contexto da sua casa, também estejam bem. Este é o domingo da ressurreição. É um dia de glória, é um dia de alegria, porque nele Jesus ressuscitou e a vitória foi completa contra a morte. Para os cristãos, de um modo geral, nesse período de sexta-feira até domingo, comemora-se a Páscoa. E aí há uma série de mitos, de crendices que envolvem coelho, chocolate, outras coisas mais, que está fora daquilo que a Bíblia nos apresenta. Para um momento como esse, que é o que estamos comemorando, e ao mesmo tempo aí lembrando esse período triste que estamos vivendo de enclausuramento, né? De praticamente estarmos presos em nossos lares por causa ou por conta do coronavírus, a gente pode tentar até fazer alguma associação com alguma coisa. Eu quero começar lendo para você, e você pode abrir sua Bíblia também aí, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 23 a 28. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Bem, meus irmãos, o contexto é o que se segue. Vamos tentar fazer um resumo do que aconteceu ali quando o povo de Israel teve esse livramento da parte do Senhor. Primeiro, ainda no tempo de Jacó, o grande patriarca Jacó, o seu filho José é vendido pelos seus irmãos a beduínos, que por sua vez o venderam ao Egito. José passou então por diversas provações. Ele é preso e só é libertado aos 30 anos. E aí, ele é usado por Deus e revela os sonhos de Faraó, que o eleva ao cargo de primeiro-ministro do Egito. A sua revelação se cumpre. Na verdade, Faraó tem um sonha com vacas gordas, depois com vacas magras, no período de 7, e aí cada uma dessas situações corresponderia a 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E como ele interpreta esse sonho,
Faraó o coloca na condição de primeiro-ministro e ele é quem passa a administrar toda essa parte aí no Egito, né? Ele consegue trabalhar bem os 7 anos de produtividade e depois os 7 anos de intensa escassez, e causa fome em todo o Egito e nas cercanias, e isso até alcança o povo de Israel também. Então é nessa condição que os irmãos de José descem ao Egito em busca de comida. E aí nós conhecemos a história, né? Passado algum tempo, José se revela, diz quem é ele, e abriga a sua família toda, inclusive ao seu pai também. Então, no plano de Deus, toda a família de José, seu pai, seus irmãos, sobrinhos, enfim, são abrigados do Egito na terra de Gósen. São passados então 400 anos e o povo de Israel se multiplica. O faraó que agora reina não leva em conta o que José fez. A história ficou esquecida. E aí ele começa a oprimir o povo de Israel. E é aí que surge Moisés, homem que foi levantado por Deus para libertar Israel. Esse então vai a Faraó e lhe entrega a mensagem de Deus para libertar o seu povo. E aí, a cada negativa, uma praga é lançada sobre o Egito, chegando ao total de 10 pragas. Faraó só liberta o povo de Israel com o cumprimento da 10ª praga, que é a morte de todo o primogênito do Egito, tanto de homens como de todos os animais. E a Páscoa, ela é inserida quando essa 10ª praga acontece. Vamos a alguns esclarecimentos. Primeiro deles, nenhuma das pragas é uma coincidência com fatos naturais. Todas elas são um milagre de Deus. Todas elas. Segunda, os feiticeiros ou magos, depende aí da sua tradução, do Egito, eles usaram de bruxaria para repetirem aquelas pragas. O diabo tem poder limitado, mas tem poder. Mas só conseguiram fazer isso até a 2ª praga. Após isso, eles até tentaram, mas não conseguiram êxito. Se você verificar aí em Êxodo, capítulo 8, versículo 18 e 19, você vai verificar que eles entenderam que o poder deles era limitado e que certamente ali havia o dedo de Deus, é isso que eles falam, ou seja, um Deus maior do que o deles, ou do que os deles. Há um registro interessante, e aí nós entramos no quarto item, na aplicação da 6ª praga, que é a praga das úlceras. Elas alcançaram também os feiticeiros, eles foram atingidos diretamente por elas. E a partir daí, é isso que é interessante, eles saem de cena, não aparecem mais na narrativa. Os feiticeiros, eles pararam, eles não estavam mais ali como conselheiros, pessoas que podiam, de alguma forma, dizer a Faraó o que fazer ou ainda até criar algum problema, diminuindo, entre aspas, o que Deus estava fazendo ali, o que Moisés estava fazendo. Você encontra isso em Êxodo capítulo 9, versículo 10 a 12. Em quinto lugar, quando eu disse serem as pragas um milagre de Deus, é porque elas alcançaram somente
os egípcios, seus gados, suas plantações, o seu território, ali exatamente onde estava ali o povo do Egito ali. Não alcançaram, por exemplo, os israelitas, que também estavam no Egito, mas numa outra parte, né, a terra de Gósen, um pouquinho separada. Não alcançaram. Então você pode imaginar se há gafanhotos alcançando e comendo as plantações do Egito, por que eles não chegaram ali? Se há alguma praga que alcança o gado do Egito, por que não chegou também em Israel? As úlceras alcançaram os egípcios, por que não alcançaram o povo de Israel? Então é bem interessante essa questão daí. Nem o povo de Israel e nem os povos vizinhos, era algo ali localizado. Quanto à morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, eu quero colocar para vocês o seguinte. Primeiro, nada tem a ver com uma pandemia ou endemia. Aliás, deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Pandemia, quando há uma doença, alguma coisa que alcança o mundo todo, perde-se o controle, né? Nessa pandemia, se é um vírus, ele sofre mutações, e aí, onde ele chega, ele se acomoda e cria novas características e se espalha, como nós estamos vivendo agora, a questão do Covid-19 ou coronavírus. Aí é uma pandemia. Endemia é alguma coisa que é local, mas atinge a todos indistintamente. Aí há primeiro a pessoa é acometida da doença, depois há um período de incubação, e aí ela passa também a contagiar outros, né? Quando é alguma coisa de um vírus. Mas a endemia, ela acontece sempre que há condições favoráveis. Em termos de Brasil, eu posso dizer, por exemplo, que a dengue é uma endemia. Posso dizer que a febre amarela, lá na Amazônia, também o é. Mas, em relação à questão do que aconteceu ali no Egito, na morte dos primogênitos, não foi uma endemia. Primeiro porque só alcançou os filhos mais velhos de todos os egípcios. O animal que era o filhote mais velho de todos ali. E isso aconteceu ao mesmo tempo e uma única vez. Nunca tinha acontecido antes e nem veio a acontecer. Então não tem nada a ver com uma endemia, alguma doença local ali. Não. Foi milagre de Deus, foi o dedo de Deus fazendo isso ali. Tá bom? O texto que nós lemos, ele fala sobre o anjo destruidor. Está aí em Êxodo 12, 23 e depois 26 e 27. Quem é esse destruidor aí? A carta aos Hebreus refere-se a ele como um exterminador. Leia lá Hebreus 11, 28. O escritor de 2 Samuel, do segundo livro de Samuel, fala do anjo do Senhor como sendo aquele que exerceu juízo sobre Israel naquela ocasião, lançando uma peste ali. Leia também 2 Samuel 24, 15 a 16. Nós entendemos que era um anjo. Se você quiser, um mensageiro. A palavra é sinônima. E que alcançou todos os lugares onde havia um primogênito e ceifou a sua vida. Só havia
uma coisa que limitava, que impedia esse anjo destruidor, exterminador de agir. Só havia uma coisa que o impedia de ceifar uma vida. Era o sinal do sangue do cordeiro, seja ali nas vergas, né, naquele ponto ali de encontro da parte de cima com as partes laterais da porta, ou até mesmo as partes laterais. Tudo aquilo ali foi aspergido com sangue, e o sangue marcou ali. Ele não entrava naquela casa, ele passava por cima. E aí nós temos essa informação. A palavra Páscoa significa passar por cima. Eu quero ler alguns textos com você, não vou dizer leia, vamos ler esse texto aqui. Primeiro vamos ver aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. O que Pedro está falando aqui? Vamos encontrar aqui o texto. Diz assim, 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aí está ele falando aqui como é que nós fomos resgatados, libertados. E aí ele usa a imagem daquele cordeiro que foi morto lá naquela madrugada ali na Páscoa, né? Na chamada momento em que o anjo passa por cima ali. Esse é o primeiro texto e olha a associação que Pedro faz com aquilo ali. Nós temos também no Evangelho de João Batista afirmando que Jesus é esse cordeiro. Vamos abrir ali em João 1, 29. Quando os discípulos dele estão ali ao lado dele, e aí passa Jesus, e ele então aponta para Jesus. João 1, 29. No dia seguinte, viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, versículo 30. É este, e a favor dele, de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Eu vim, por isso batizando com água. Então ele aponta para os seus discípulos, dizendo que Jesus é o Cordeiro. Que Cordeiro é esse? O Cordeiro da Páscoa. Aí apresentando, aí, o que nós temos que ter em mente é que aquele Cordeiro era símbolo. Jesus é quem realmente liberta. Jesus é quem realmente protege. E também, Paulo, sendo muito mais claro, ele declara em 1 Coríntios 5, 7. Vamos ver o que Paulo diz ali. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque também Cristo, a minha tradução diz, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado.
A outra tradução diz Cristo, nossa Páscoa. Então, esses autores, esses escritores ali no Novo Testamento, eles fazem questão de frisar que Jesus é a nossa Páscoa. E aí eu faço agora uma associação com esse momento que nós estamos vivendo, usando a questão do coronavírus como um pano de fundo, para você entender bem o quanto Jesus é importante para nós. Nós somos imunes às consequências do pecado. Na atualidade, tem se falado sobre o plasma com anticorpos para servir, para ser colocado no sangue de uma pessoa e ela ir vencer o coronavírus, porque aquele sangue ali é de alguém que já sofreu isso e conseguiu sobreviver. Não é isso? Então, nós somos imunes às consequências do pecado, porque o sangue de Jesus cria anticorpos em nós sobre as causas e as consequências do pecado. Você já fez essa correlação aí? Já pensou no poder desse sangue de Jesus em nós? Também, nós somos assintomáticos. Você já ouviu falar aí que há pessoas que têm o coronavírus lá, mas que não demonstra nada, ou que tem alguma coisa bem fraquinha, não vai para UTI, enfim, não tem nem tosse, nem nada. Fazendo essa correlação aí, nós até pecamos, mas nós não somos pecadores contumazes. O Espírito Santo que está em nós nos leva a uma rápida convalescência, porque nós nos arrependemos e o sangue de Jesus continua agindo em nós, que diz lá o apóstolo João em 1 João 1:7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a morte eterna, a morte espiritual, separação do homem de Deus, essas mortes não nos alcançarão, porque nós já temos em nós aqueles anticorpos que eliminam essa possibilidade. Assim como aconteceu no Egito com Israel, acontece conosco. Nós somos e estamos livres da escravidão do pecado. Por enquanto, nós estamos no deserto, caminhando para a Canaã celestial. E nós vamos chegar lá. Assim diz o versículo que nós usamos como slogan ali na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Bangu, números 10, 29. Estamos caminhando para aquele lugar que o Senhor nos prometeu, vou-lo darei. Vem conosco e nós te faremos bem, porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel, ao seu povo. Irmão, essa é a semana então da Páscoa. Leia os textos que eu acabei de colocar com calma, medite naquilo que foi apresentado e faça essa correlação. Nós, em relação ao pecado, que é mais do que uma endemia, ele é uma pandemia, ele alcança o mundo todo, esse vírus chamado pecado, em nós, nem as causas, nem as consequências vão nos abater, porque o sangue de Jesus já está sobre nós. A diferença em relação
ao povo de Israel é que aquilo ali era uma coisa momentânea, porque o sangue ele protegia a casa. Se a pessoa saísse da casa, ela estava desprotegida. O sangue de Jesus, ele não protege necessariamente só a nossa casa. Na verdade, ele está sobre essa casa terrestre que é o nosso corpo. Mas ele vai além. Ele alcança a nossa alma, o nosso espírito e nos dá uma proteção total. Se você que está ao alcance da minha voz ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, creia nisso. Jesus é o único remédio que pode libertar você dessa doença, dessa virose chamada pecado. Creia nele. Deus abençoe você. Tenha um ótimo domingo. Amém, meu querido irmão.